Olá, gente. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Aita Convida. Mais um Aita Convida. Vamos entrando. Mais um e o último. O último Aita Convida nesse formato durante a quarentena. Foi muito bom passar esse tempo com vocês, poder compartilhar com vocês tantas coisas, conversar com tantas instituições bacanas. Foi muito, muito legal. Espero que vocês tenham gostado do Aita Convida. Fiquem com saudade de mim, que eu vou ficar com saudade do Aita Convida também. Apesar de estar cansada já. Boa noite, Helena. Boa noite, galera. Vamos entrando todo mundo. Esperar só mais um pouquinho pro pessoal entrar. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Esse Aita Convida, além de ser o último de todos os Aitas Convidas, que foi eu inventei esse nome aí, é o terceiro também do nosso mês, mês de defesa da fauna, né? Que a gente fez todos esses Aita Convida dedicados à defesa da fauna, conversamos com várias instituições, e voltados para o tráfico de animais silvestres, né? Que é o que o Aita atua mais fortemente. E a gente já conversou com várias instituições bacanas, conversamos com o Renctas, então foi muito legal, conversamos... Quem mais que a gente conversou, gente? Eu tô tão cansada, tô nem lembrando. Mas foi muito, muito bacana. Com o pessoal da Freeland, não posso esquecer. Boa noite, vamos ver se... Hoje a gente vai conversar com o Ministério Público. A doutora Monique vai conversar com a gente hoje. A gente vai ter a honra de entender o papel do Ministério Público em relação ao tráfico dos animais silvestres. A gente vai falar um pouquinho mais das leis, que foi uma coisa que a gente falou superficialmente nos outros. Vamos dar um enfoque maior dessa vez e vai ser bem bacana. Convidem a galera para entrar, chame o pessoal para entrar na live, para participar desse momento que é muito importante e precisa ser discutido. Vou ver se a doutora Monique já está aqui. Tô guardando ela entrar. E aí, conversem comigo enquanto ela entra. Esse momento que a gente entra sozinha é tão ruim. Olá! Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vinda ao Aita Convida. Boa noite a todos os nossos ouvintes de hoje. Você tá travando um pouquinho, vamos ver se tá... Fala mais um pouquinho pra gente ver se tá tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô com Wi-Fi aqui no trabalho, mas se começar a travar eu posso tentar com o 3G mesmo, ver se funciona melhor. Como é que tá aí? Tá dando uma travadinha, mas por enquanto tá tranquilo. Vamos tentar assim, se qualquer coisa a gente troca, pode ser? Tá, qualquer coisa, se começar a dificultar muito, me avisa. Eu só desligo aqui o Wi-Fi e a gente vê se melhora. Tá bem. Doutora Monique, muito obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente hoje, conversando sobre esse tema que é super importante, super necessário. Essa semana, especificamente, é a Semana da Defesa da Fauna, né? Várias instituições estão fazendo ações. O Aitá tem a semana inteira se dedicado a falar sobre o tráfico de animais silvestres exclusivamente, no feed. Nos nossos stories, a gente cada dia está falando de um dos problemas da defesa da fauna. E durante esse mês todo, como eu comentei com você, nós convidamos instituições que trabalham em defesa da fauna, mas lutando contra especificamente o tráfico de animais silvestres, que é um grande problema que a nossa fauna enfrenta aqui no Brasil, no mundo, mas no Brasil principalmente, né? E o Ministério Público tem uma atuação super bacana e direta, e tem algumas pessoas do Ministério Público que têm essas ações assim mais direta ainda, que tomaram isso como causa. Você é uma delas, a doutora Luciana, que te indicou também daqui de Belo Horizonte, né? Então a gente agradece também a doutora Luciana pela indicação. Seja muito, muito bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Quero te agradecer pelo
convite, parabenizar o AITA, para a gente discutir esse importante tema, né, que é a questão do tráfico de animais silvestres. Hoje eu estou aqui representando a CDF, que é a Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna do Ministério Público, coordenado pela doutora Luciana Imaculada, que me deu a honra hoje de poder representar a nossa instituição. Ai, que legal. Muito bacana. Doutora Monique, eu acho que é melhor você passar pro 3G. Vamos tentar no 3G? Porque tá dando umas travadinhas. Espera aí. Enquanto ela... Vocês estão me escutando, gente? Enquanto Fernanda, ela você vai está me escutando? restabelecendo a conexão. Tô escutando. Para mim, aparentemente, está Agora eu tô ok aqui. escutando. Ainda está... Tá travando um pouco. Eu já coloquei no 3G aqui, A minha agora... internet? Eu vou tentar tirar, então. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Agora eu parei de travar? Pode ser a minha mesmo. Pessoal, alguém fala comigo. Chamá-la aqui de novo. Oi. Vamos ver se O pessoal agora falou que podia ser a minha. Eu acho que agora vai dar. Eu troquei a minha também. Então, vamos ver se o 3G nos ajuda aqui. Então, você estava contando que você está aqui representando. Fala essa parte de novo, por favor. Eu queria agradecer novamente, né? Essa é uma honra poder hoje estar aqui, conversar com a UAITA, parabenizar pela iniciativa e agradecer especialmente a minha instituição, que é o Ministério Público. Eu estou aqui representando a CDF, que é a nossa Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna, e especialmente aí a pedido da nossa coordenadora, a doutora Luciana Imaculada. Essa coordenadoria, ela é relativamente nova, não é? Ela inicialmente era um grupo de defesa da fauna, porque no Ministério Público, no geral, no Brasil, existem apenas coordenadorias do meio ambiente, não há essa especificidade. Então, o Ministério Público de Minas Gerais inovou, e a partir da atuação, inclusive, da doutora Luciana, é que foi dada grande visibilidade à atuação, que isso foi transformado em uma efetiva coordenadoria. E que hoje o Ministério Público de Minas Gerais aí está na frente em razão dessa iniciativa. E é uma grande vitória, né? Porque essa coordenadoria, ela, gente, para quem não conhece, além de defender o direito da fauna de pets, né, domésticos, defende também o direito da fauna dos silvestres. E os silvestres eram muito pouco vistos até então, né? Então isso é uma luta recente de tentar incluir mais os silvestres, né? E tem sido bem bacana esse trabalho que vocês têm desenvolvido. Conta um pouquinho mais sobre você, especificamente, doutora Monique, antes de virar doutora Monique, qual que é a sua trajetória? Bom, eu sou natural de Presidente Venceslau, São Paulo. Eu ingressei no Ministério Público de Minas em 2012, né, e agora, atualmente eu estou trabalhando em Uberaba, trabalho na promotoria do meio ambiente aqui em Uberaba, então, e também, por vezes, coopero com a CDF, a Coordenadoria de Defesa da Fauna. E, além dessa questão do silvestre, Fernanda, é importante anotar que a Coordenadoria de Defesa da Fauna ela é muito importante porque ela abraça dois valores fundamentais hoje que incorporados na defesa da fauna, que é a proteção do equilíbrio ecológico, da biodiversidade, mas também a proteção dos animais, os animais como sujeitos de direitos, então a proteção da dignidade dos animais. Então essa coordenadoria, ela consegue dar um direcionamento para a tutela desses valores, que são valores constitucionais. Entendi, muito bacana. E sobre essa atuação da coordenadoria em si, como é que funciona, quais são as frentes que vocês tomam, que mudou depois dessa iniciativa inovadora?
Bom, o Ministério Público ele é muito demandado no âmbito dos animais domésticos, né? Então, existe uma demanda da sociedade muito grande para a questão de controle populacional de animais, de controle ético, né, populacional. Então, existe o programa Prodevida, que hoje já tem mais de 120 municípios que fizeram esse termo de compromisso com o Ministério Público para implantar essa política para fazer a castração gratuita dos animais, registrar, enfim, uma política direcionada à proteção dos animais em situação de vulnerabilidade no geral. Além disso, o Ministério Público atua na repressão dos crimes ambientais, especialmente a gente tem a atuação no âmbito do crime de maus tratos e, especificamente do âmbito da fauna, essa questão da responsabilidade no âmbito dos crimes de tráfico, né? Então, quando a gente fala em tráfico de animais silvestres, a gente precisa lembrar que o Brasil, como você falou, ele é detentor de mega diversidade. É o país que tem a maior diversidade do mundo. Né? Então, são 20% de todas as espécies animais que existem no mundo estão localizadas no Brasil. São mais de 103 mil espécies. E quando a gente fala em tráfico, então, a gente precisa lembrar que o tráfico de animais silvestres é a terceira atividade mais rentável do mundo, são 10 bilhões de dólares por ano, e que de todos esses animais, 15% em média provém do Brasil. Então, é uma atividade que causa um dano à biodiversidade brasileira imenso. Né? Então, são, em média, 38 milhões de animais são retirados da natureza todos os anos. Né? Então, Por que esse tráfico é tão rentável, doutora Monique? Ele é tão rentável porque é a ideia de que o crime compensa. A pena do crime de tráfico ela é ínfima. Ela é um crime de menor potencial ofensivo. Então, o Ministério Público, quando a gente fala em direito penal, a gente lida com um sistema garantista. A gente não pode interpretar a lei penal extensivamente porque a sociedade hoje tem um anseio por maior proteção. Não, enquanto o legislador penal não mudar a pena desse crime, nós estamos limitados na apuração e na repressão. Então, todos os maiores instrumentos de investigação que a gente tem, interceptação telefônica, quando a gente fala em crime organizado, isso tudo a gente não pode utilizar no âmbito do combate do tráfico, salvo quando existem outros crimes juntos, e geralmente tem, como falsidade ideológica de documentos, como lavagem de dinheiro, mas o crime de tráfico em si, a pena é muito baixa, são 6 meses a 1 ano. Então, para esse criminoso, compensa, porque ele vai no juizado criminal e, por vezes, ele vai pagar uma pena, o que as pessoas conhecem como cesta básica. Então, ele vai produzir muito dinheiro e o risco dele ser preso é pouco. Então, a gente precisa mudar a lei, não tem como... em que pese o Ministério Público, e aí através da doutora Luciana, tenha feito um grupo especial desde 2018, interinstitucional, para dar capacitação, e que agora teve essa recente operação Macau, foi a primeira grande, mesmo assim, é difícil conseguir apurar, porque o sistema penal não permite que a gente utilize instrumentos de investigação mais rebuscados. Então, a gente fica... É um trabalho mesmo de formiguinha para conseguir pegar essas organizações. É muito difícil a rentabilidade é muito grande. A gente sabe que 80% do tráfico dos animais, eles são direcionados para aves. Existem aves, quanto mais rara é a espécie, maior é o preço de mercado. Então, tem ave hoje aí que vale mais de 30 mil reais. Né? Então, você vê o dano, e quando a gente lida com esse crime, Fernanda, a gente precisa entender o seguinte, o consumidor final, ele é o maior financiador do sistema. Porque, apesar... O famoso só existe porque você compra, né? Aquela frase que a gente cansa de repetir, o tráfico só existe porque você compra. Exatamente. Então, cada pessoa que tem um passarinho sem anilha em casa, cada pessoa que tem um animal, ela está contribuindo, ela está fomentando essa prática. Então, a gente precisa trabalhar com educação, a gente precisa trabalhar com educação, com essas novas gerações, para entender o seguinte, que o lugar de animal silvestre é na natureza. E os animais silvestres têm direito de viver na natureza, é direito próprio deles. Quando a gente tira um animal da natureza, sem falar que o tráfico envolve crueldade, 90% de todos os animais que são retirados da natureza do tráfico, eles não chegam ao consumidor final. Existem imagens chocantes, eles são transportados em garrafa PET, em situações de transporte extremamente cruéis. E então, só 10% que chega no consumidor final.
Esses animais, eles são privados, principalmente as aves, que têm o direito de voar, elas são privadas do direito principal que esses animais têm, que é o direito de viver livre na natureza. Então, não adianta a gente trabalhar, entender, achar que o direito penal vai resolver a situação enquanto a gente não tiver educação e conscientização pública. E uma mudança também dessa lei, né? A gente precisa urgentemente exigir mudanças nessas leis, para que elas se tornem mais rigorosas e efetivas. Porque você estava comentando, eu participei de um evento do IEF essa semana, e a doutora Luciana participou também, e ela comentou, ela fez uma comparação, né, entre o que é você traficar animais silvestres em relação comparando com o usuário de drogas, assim. Então, você não seria um traficante de drogas se você é pego com 100 animais silvestres dentro do seu carro. Você é considerado um usuário de drogas. É o mesmo crime, né, de um usuário de drogas. Então, a gente trabalha dentro do CETA de Belo Horizonte, prestando apoio ao CETA de Belo Horizonte, e a gente tem acesso a essas cenas chocantes, a esses momentos chocantes, que são os animais chegando, o modo como eles são transportados. E eu acho até engraçado, isso é uma questão que eu posso perguntar até para você. Porque, pelo nosso entendimento, o modo como eles são transportados configura maus tratos animais. E maus tratos já é um crime mais elevado, não é isso? Não, hoje ainda não, né? Hoje a pena do crime de Ainda maus não? tratos, não, ainda é um crime também de 3 meses a 1 ano. Então, mesmo que você encontre um Mesmo traficante associado. mesmo que você tenha a soma das penas, ela ainda vai continuar sendo, neste caso, um crime de menor potencial ofensivo. A diferença que o sistema tem evoluído agora é que, a partir do momento em que o sistema jurídico reconhece que os animais são sujeitos de direitos, eles passam a ser reconhecidamente como vítimas nesses casos. Então, hoje a gente tem trabalhado no Ministério Público com a ideia de concurso material. Então, quanto cada animal que é traficado, ele tem o seu bem jurídico próprio que está sendo violado. Então, no caso de pluralidade dos animais, precisa ser reconhecido o concurso de crimes nesse caso. Só que isso ainda é muito incipiente na jurisprudência. Por vezes, como regra, esse crime ainda é tratado como um crime único. Isso se for um animal ou se forem 100 animais, como foi o caso da última operação Macau. Então, isso é o que a gente chama de deficiência do direito penal. Ele não faz distinção entre o traficante e o consumidor final. Então, o direito penal ele trabalha com proteção de bens jurídicos, né? Quando o direito penal ele cria um tipo penal de tráfico, ele está dizendo o seguinte: a biodiversidade é um valor fundamental, nós temos que protegê-la. O bem-estar dos animais, o direito dos animais é um valor fundamental, nós temos que protegê-lo. Só que quando ele estabelece a pena do crime até 1 ano, ele está dizendo assim, olha, dentre os crimes, esse é dos menos importantes. Ele não fere um bem jurídico daqueles mais elevados, como seria, por exemplo, o caso da vida humana, e nem aqueles de média gravidade. E isso faz com que as autoridades enxerguem esse crime como um crime sem muita relevância. Veja, é semelhante, hoje, se você traficar um animal silvestre, é semelhante se você praticar um crime de dano, pela pena. Então, se você quebrar a bicicleta do seu vizinho, ou se você carregar 100 animais silvestres em condições cruéis dentro do carro para vender, para fazer um grande dinheiro com a prática ilícita, para o direito penal, é como se é mais ou menos semelhante. Então há um déficit. A lei penal hoje ela é deficiente. Só que quem precisa mudar isso é o legislador penal. Então nós precisamos trabalhar com o Congresso Nacional. Enquanto o Congresso Nacional não mudar a pena desse crime, nós vamos ter muita dificuldade para efetivamente combater esse tipo de crime. E como que você acha que nós, assim, organizações, podemos nos mobilizar para fazer essa cobrança de mudanças? Olha, a gente precisa trabalhar com uma ideia de efetivamente levar essa demanda para o Congresso Nacional, mas dentro das nossas possibilidades, nós precisamos trabalhar também com a educação ambiental. Então, se a gente conseguir que tenha menor a demanda, se o tráfico de animais consegue fazer 10 bilhões por ano de dólares, é porque tem gente disposta a pagar por altos valores por esses animais. Então, por hora, a gente pode apenas fazer esse trabalho junto ao Congresso, levando a ele, tanto nós do Ministério Público, que somos órgãos de poder também, mas principalmente a sociedade, né? Essa demanda social que leva. Olha só, nós estamos prestes de ter a sanção
da lei que vai aumentar a pena de crime de maus-tratos contra o cão e Eu ia gato comentar isso com você. para 2 a 5 anos. Isso é um movimento social. Esse projeto de lei ele é fruto de um movimento social, das pessoas que, cada vez que veem um crime de maus-tratos, como foi o caso do Sansão em Minas Gerais, ficam indignadas e manifestam essa indignação nas redes sociais, perante os órgãos de poder. Então, é essa demanda que chega para o Congresso Nacional, é isso agora, a gente precisa ter, efetivamente, legisladores comprometidos com os valores ambientais, com os valores da dignidade dos animais. Então, sempre que a gente chega no momento de eleição, é esse momento que a gente vai escolher quem vão ser os nossos representantes, né? Então, porque são eles que vão fazer as leis e só assim a gente vai conseguir melhorar a tutela penal da biodiversidade, do meio ambiente, dos animais em geral. E é necessário que a gente entenda, se intere mais sobre essas leis que estão tramitando, sobre essas mudanças de lei, para que a gente consiga efetivamente cobrar no momento certo, né? Por exemplo, tá rolando essa PL aí que propõe essa mudança. Esse é o momento da gente pressionar que eles aceitem isso, que eles realmente façam essa mudança na lei. Mas ainda é muito pouco, né? Se você parar para pensar, a mudança ainda é muito pequena, né? Não, com relação a essa mudança para cão e gato, o problema dela é que é uma norma que a gente chama de especista. Ela faz uma divisão que é injustificável entre cão e gato, por que não os animais silvestres? Agora, a gente sabe que isso é uma limitação por conta da composição do Congresso, por conta de fortes interesses econômicos. Mas, para cão e gato, o fato é que a pena vai aumentar, e se for sancionada efetivamente pelo presidente, a pena vai aumentar e muito. Então, a gente vai ter uma pena de 2 a 5 anos. Quando a gente fala numa pena de 2 a 5 anos, a gente está falando de um crime que não admite medida despenalizadora, então não tem benefício, não tem essa de pagar um valor, de prestar um serviço por poucos meses. Esse criminoso vai ter que enfrentar um processo penal. Se ele for preso em flagrante, a autoridade policial não pode habilitar fiança. Então, por vezes, ele pode ter que passar no mínimo uma noite na cadeia até ter uma audiência de custódia. É cabível nos crimes cuja pena é maior que 4 anos, é cabível a prisão preventiva como regra no sistema penal e é cabível, inclusive, o regime semiaberto e fechado se ele for reincidente. Então, a mudança para cão e gato, se ela vier, ela vai ser muito significativa mesmo. Só que a gente precisa lembrar do tráfico. Então, assim, não vai... E os silvestres, como é que eles entram aí? Não vão entrar. Porque... Os silvestres vão continuar com o tipo penal, que é o tipo penal do artigo 29, porque esse projeto de lei vai criar uma qualificadora. Então, está querendo dizer o seguinte, se for cão ou gato, a pena vai ser de 2 a 5 anos. Só que para os animais silvestres, infelizmente, os maus-tratos vão continuar com a pena mínima, com a pena ínfima de 3 meses a 1 ano. Então, o direito penal vai continuar deficiente para a tutela dos animais silvestres. Mas não tem uma PL, eu sou muito ruim de números, eu tô pedindo até o pessoal para mandar aqui, Marco, se você souber o número da PL, não tem uma PL que está incluindo silvestres? Tem, inclusive no projeto, tem sim. Inclusive no projeto do novo Código Penal, ele está prevendo sim a pena de 1 a 4 anos para todos os animais. Então, aí neste caso, se a gente pensar, bom, e aí o que vai mudar? Vai mudar que não vai ser um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, ele não fica no juizado especial criminal, então ele vai para a justiça criminal comum. As autoridades públicas vão ter um outro olhar, porque não é um crime que cabe transação penal, ou seja, se ele for preso em flagrante, ali, embora a autoridade policial possa arbitrar a fiança, ele vai ter que lavrar um auto de prisão em flagrante. Dependendo da gravidade do caso, a gente pode até, excepcionalmente, ter uma prisão preventiva. Então, eu acredito que a pena de 1 a 4 anos vai trazer, sim, um melhor respaldo, em que pese, depois da denúncia, vai caber ainda um benefício da suspensão condicional do processo. Vamos explicar de maneira leiga o que acontece hoje, legalmente, judicialmente, tudo. O que acontece quando a pessoa é pega com o animal hoje? Porque a gente sempre fala assim, não acontece nada com a pessoa, mas o que acontece? Vamos lá. De uma maneira mais... Vamos imaginar hoje uma situação de cativeiro irregular de animal silvestre, que vai dar na mesma se for uma situação de tráfico.
vai haver ali a atuação pela Polícia Militar do Meio Ambiente. Essa infração ela é uma infração de natureza tripla, então é uma infração civil, penal e administrativa. O que significa dizer? Significa dizer que esse boletim de ocorrência vai gerar para ele uma multa, então é uma infração administrativa, vai gerar um procedimento administrativo lá no âmbito do órgão ambiental estadual. Essa multa vai ser de R$ 500 se for um animal que não estiver ameaçado de extinção, ou 5 mil por cada indivíduo se tiver ameaçado de extinção. Essa é a parte administrativa. Além da parte administrativa, no parte penal, o que vai acontecer? A autoridade policial vai lavrar o TCO, que chama o termo circunstanciado de ocorrência, e se o agressor se comprometer a comparecer perante o juizado, ele sequer é levado à delegacia de polícia. Então, ele permanece como está, ele assina um documento, vai embora totalmente de forma impune, sem sentir qualquer desconforto por esse crime. E aí, a partir disso, o animal vai ser apreendido, porque a lei dos crimes ambientais, no artigo 25, diz que o animal tem que ser apreendido e ele deve retornar para o habitat. E aí, esse TCO ele vai ser encaminhado para o juizado especial criminal. E lá, se ele tiver as condições subjetivas favoráveis, ou seja, se ele não for reincidente, se ele não tiver antecedentes por outros crimes, ele vai ser chamado para ir no juizado para ter uma audiência em que ele vai escolher entre pagar um valor, que seja um salário mínimo, ou um pouco mais, ou um pouco menos, a depender até da situação econômica dele, ou prestar serviço à comunidade ali por 3 meses, e só. Geralmente, nessas audiências, nem sequer o juiz está presente, muitas vezes. Então, para o agressor, para o criminoso, é como se aquilo fosse nada, praticamente. Ele paga aquele valor e compensa, né? Então, ainda mais um crime que gera tanto lucro ilícito. E agora vamos pensar... Mesmo rapidinho, só mais uma dúvida. Eu vou ficar te perguntando várias coisas que são coisas que a gente sempre escuta, o pessoal sempre pergunta pra gente, aí é bom que a gente já escuta certinho de você. E mesmo quando a multa é alta, né? Mesmo quando a gente tem uma multa alta por serem muitos indivíduos, animais ameaçados de extinção, as pessoas muitas vezes não pagam essa multa, né? Por quê? Como que elas conseguem não pagar? Como é que é isso? Elas não pagam porque o sistema administrativo é falho, né? Então, por vezes, depende de uma execução, e isso muitas vezes não ocorre, quando ocorre demora, por vezes prescreve. Então, esse impacto que há, muitas vezes, é um impacto apenas naquele momento da autuação, em que a pessoa vê lá efetivamente. E também a gente tem que pensar que se for alguém que efetivamente não tiver condições, mesmo que você imponha uma multa muito grande, não vai acontecer, você não pode impor uma prisão pelo não pagamento de uma multa. Então, acaba ficando sem efetiva, aquela sensação efetiva de impunidade. E aí ela não paga a multa, o que acontece com ela? Ela fica o quê? Com o nome sujo por um tempo? Como é que é isso? Bom, na parte administrativa, nessa parte o Ministério Público não atua diretamente, né? Então, cabe aí ao órgão administrativo ele vai ter a possibilidade de fazer um acordo, se não for, tem a execução judicial que é feita pelo Estado. Agora, existe ainda a responsabilidade civil. O que é a responsabilidade civil? Quem pratica o tráfico está praticando 2 tipos de dano. Está praticando um dano à biodiversidade, ao equilíbrio ecológico, porque esse animal na natureza ele cumpre uma função ecológica relevante, ele está praticando também um dano a esse ser senciente, a esse indivíduo que vivia em vida livre, que teve os seus direitos violados. E isso cabe um direito de reparação. Então, uma ação, e aí por parte do Ministério Público, uma ação civil pública, buscando aí um valor a título de indenização para que ele reponha isso através de fundos ambientais, fundos de defesa dos animais, mas muitas vezes esses valores a gente também não consegue, mesmo com execução, efetivamente cumprir. Entendi. Então é uma falha em vários setores, né? Tudo isso, Fernanda, isso é reflexo da falta de proteção do direito penal. Porque no nosso sistema, no Brasil principalmente, o direito penal é quem fala grosso, né? Então as pessoas só acabam mudando a conduta quando são efetivamente presas, quando efetivamente, enquanto isso não ocorrer,
o Ministério Público, por mais que tenha, por mais que se empenhe, por mais que faça capacitação, por mais que articule com os órgãos, né, e a gente vê essa última recente Operação Macau, que conseguiu aí desmantelar um grupo importante de tráfico, mas mesmo nesses casos é muito difícil para nós, é muito difícil para os órgãos de fiscalização, porque nós temos instrumentos limitados, como eu disse, né? Diferente quando você vai apurar um crime de tráfico de drogas, por exemplo, né? A gente nem sequer pode falar em organização criminosa, porque para falar em organização criminosa, a pena do crime tem que ser maior que 4 anos. Então a gente, na verdade, Não pode nem, mesmo se tiver realmente uma organização criminosa, esse não é o nome que se dá. A gente só pode falar em uma associação criminosa, mas não organização, que é o que efetivamente nos dá instrumentos, através do próprio GAECO, que é o grupo especial, ou através da Polícia Civil, para que a gente consiga investigar e punir e prender. Entendi. Então, mesmo que sejam mudanças aparentemente pequenas em relação ao tempo, né? Por exemplo, de mudança de 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 4 anos, os demais resultados disso são grandes, né? Promovem mudanças muito grandes e efetivas. Se a gente tiver uma mudança na lei efetivamente, a gente precisa primeiro que essa lei supere os 2 anos, porque não adianta nada, se dobrar a pena do tráfico hoje, vamos dizer que coloque lá, tudo bem, o usuário, o consumidor final, continua com a pena de 3 meses a 1 ano, mas vamos colocar aí o traficante com pena de 1 a 2 anos. Não adianta, porque é a mesma coisa. Então, até 2 anos é crime de menor potencial ofensivo. É como praticar como proferir um impropério para alguém, como praticar uma violação da honra, alguma coisa nesse sentido, como praticar um dano, né, ao patrimônio de outra pessoa. São crimes que são considerados pela lei como crimes de menor potencial ofensivo. São crimes que as autoridades elas não dão a devida atenção, porque é como se o bem jurídico, o valor protegido ali, ele não fosse um valor tão relevante para a sociedade. Então há uma distorção. Há uma distorção entre o que a Constituição fala e o que o direito penal nosso fez. Porque a Constituição fala o direito ao meio ambiente é um direito fundamental. A Constituição fala que os animais, enquanto seres sencientes, são dotados de dignidade, até por isso é proibida a prática de crueldade. E ela estabelece um mandado de criminalização, ela estabelece uma determinação para o Congresso, para o legislador penal, para dizer o seguinte, olha, puna esse ato através de penas severas. Só que o legislador penal ele não cumpriu. Então, a gente fala que, pelo princípio da proporcionalidade, há uma violação. Nós precisamos urgentemente alterar a lei para ter uma pena que seja, no mínimo, maior aí a 2 anos. Mas o ideal seria que essa pena fosse de pelo menos 4 anos máxima e de mínima que ela superasse 1 ano para que a gente não tivesse benefícios despenalizadores. 4 anos máxima e 1 mínimo, é isso que você falou? O ideal é que a gente tenha no mínimo, né? Então, estou falando assim, para a gente atender um pressuposto básico. Eu entendo que deveria ser 4 anos a mais e pelo menos mais que 1 ano. Ideal, porque com 1 ano da pena mínima, esse infrator, esse criminoso, ele vai ter direito a um benefício que chama suspensão condicional do processo. Ele vai enfrentar uma investigação criminal mais severa, que é um inquérito policial. Ele pode eventualmente até ser preso em flagrante, dependendo da gravidade, mas quando o Ministério Público ofertar a denúncia, ele vai ter, por vezes, ali direito a outro benefício, que vai suspender o processo. Então, o ideal, na minha concepção, é que a gente tivesse uma pena mínima de 2 anos e máxima de 4. No mínimo 4, né? Podendo ser aí 5 anos também seria adequado, até se a gente olhar esse novo paradigma para os animais domésticos, essa lei que está em vias de ser sancionada. Entendi. E isso tudo torna muito complicado o trabalho de vocês, o trabalho da polícia, porque é um sentimento, e realmente acontece, de que tem um trabalho muito grande e o retorno desse trabalho, o resultado desse trabalho é pequeno, porque as pessoas continuam impunes, né? O pessoal do IBAMA, que a gente trabalha diretamente, assim, você vê a sensação de impunidade. Eles contam que estão realizando a operação às vezes e o traficante está lá assim, que horas que eles vão me liberar? Porque eu já ouvi caso de que horas vocês vão me liberar, porque senão eu vou ter que pagar outra diária do carro. Coisas desse tipo, assim, porque sabe que não vai ser preso, né? A gente conversou semana passada com o Denner do Rentas
e ele fez um documentário, passou até no Fantástico, não sei se você viu. Ele participou de um documentário onde ele entrevistou e acompanhou o trabalho de alguns traficantes do Brasil. E ele acompanhou o trabalho de perto de um traficante, ele, uma pessoa que dedica a vida dele toda contra o tráfico, teve que se portar esse papel para mostrar o tráfico para as pessoas. E o cara, tão tranquilo de que nunca vai acontecer nada comigo, porque não acontece, aceitou. E ele contava os casos, assim, com os bichos atrás dele, ele contando os casos rindo, tranquilamente. Não, isso aqui eu. Por exemplo, ele contando, né, de mico-leão-dourado eu já tive 2, entreguei semana passada. Essa preguiça aqui tá indo pra não sei aonde. E aí ele perguntando, você não tem medo de ser preso? Ele, não vou ser, de jeito nenhum. Ele foi preso, por acaso, porque ele falsificou notas. Então conseguiram fazer uma associação, né? Na verdade, o que prendeu ele foi a falsificação das notas fiscais. E não o crime exposto, né? Mostrado que as pessoas ficam muito indignadas e perguntam pra gente assim, como é que pode? Vocês divulgam que foi o mesmo traficante que foi preso 3 vezes, que foi retido 3 vezes, né? Com os animais. Como que pode? Vocês estão fazendo o que aí, então? Não tem lei para isso e a gente fica tentando explicar isso, que realmente tem uma falha muito grande na lei, né? Exatamente. Como eu disse, né, Fernanda, o sistema penal nosso, o direito penal, é um direito penal garantista. Então a gente não pode interpretar, o Ministério Público jamais pode dizer, olha, eu não concordo, esse crime é muito grave, eu vou pedir prisão preventiva, ou eu vou fazer alguma coisa, eu vou negar benefício. O Ministério Público não pode fazer isso, a gente tem que trabalhar com o que a lei determina. Já que eu falei. E até eu vi um comentário aqui, tem uma outra questão importante. No final das contas, quem paga o pato, além de toda a biodiversidade que a gente está perdendo no Brasil, com tudo e com a magnitude desse crime, nós ainda, o Estado em si, ele ainda assume um ônus muito grande, porque grande parte desses animais, eles, mesmo com todo o trabalho dos CETAS, eles não têm condições de voltar para o habitat. Ou seja, quem que está pagando para a manutenção desses animais nos CETAS, nesses acolhimentos? É a própria sociedade. Então, a sociedade ela é penalizada 2 vezes e para o agressor pouco ocorre, porque a sociedade tem que pagar os custos dessas estruturas para reabilitar esses animais. Das operações, né? De tudo. E ir para o ele vai continuar e jamais hoje, com a pena do crime, se ele não tiver outro crime associado, e por vezes o Ministério Público tem que fazer isso, procurar um outro crime mais grave associado, ele nunca vai conseguir. Se for só o crime de tráfico de animais silvestres, a lei não permite efetivamente pedir a prisão. Então, é uma deficiência na tutela penal muito grande. Tem várias linhas que defendem que o crime está também associado, o crime de tráfico de animais silvestres está intimamente ligado, associado a outros crimes, né? Como o tráfico de drogas, o tráfico de armas. Então, é difícil fazer essa associação entre o traficante e com outros crimes que ele possa estar cometendo, ou normalmente essa pessoa que é a pessoa, por exemplo, que transporta o animal, que é que está mais visível, assim, né? Que tem maior chance de ser pega ali. Eles já têm esse esquema todo, eles já sabem disso e mantêm essa pessoa mais limpa possível para não ser preso. Você sabe se tem alguma relação? Já pensou alguma coisa sobre isso? Não, Fernanda, depende do crime principal, porque por vezes, quando a gente descobre, sempre há crimes conexos de sonegação fiscal, de falsidade de documento, lavagem de dinheiro, isso ocorre. Só que o crime principal, o crime que gera toda essa renda ilícita e esses outros crimes, é o crime de tráfico de animais. E esse efetivo, então, assim, a gente tem que partir da investigação do crime principal e a gente acaba achando os crimes conexos. Agora, sendo o crime principal com a pena ínfima e os crimes conexos com penas muito maiores, a gente não consegue direcionar de forma precisa. É diferente uma investigação de tráfico de armas ou de drogas, por exemplo, em que a gente procura o crime de tráfico e ali, com vários instrumentos de investigação, escuta interceptação telefônica, uma investigação criteriosa no âmbito do inquérito policial, com outros instrumentos, né, comunicações de serviço, investigações em loco. A gente tem toda uma estrutura do grupo de combate ao crime organizado para fazer isso. E aí, quando a gente consegue pegar o tráfico, obviamente a gente acha ali várias outras coisas, lavagem, tudo vai encontrando. Agora a gente tem que pensar o seguinte, a investigação tem que ser direcionada para o crime principal.
Você não há como direcionar a investigação, por exemplo, por crime de falsidade, quando essa falsidade ele é um meio para fazer o crime de tráfico. A gente tem que direcionar para a atividade principal. E sendo essa atividade principal, tendo essa atividade principal uma pena tão pequena, a gente não consegue, né, avançar na investigação. Então, a coisa mais complexa e complicada do que a gente imagina. Então, se a pessoa está sendo investigada pelo tráfico de animais silvestres, esse é o crime principal que ela está sendo investigada, e aí não se pode ir puxando outros crimes devido a isso, para tentar achar... Como que funciona isso? Pera, eu não entendi muito bem. Porque você tem lá, você pegou a pessoa, então tem todos os dados da pessoa. Eu achava que, automaticamente, você já conseguiria buscar todos aqueles dados ali, ou não? Tem que abrir um processo investigativo em torno da vida da pessoa, e não pode abrir esse processo para todos os lados, assim, para tentar achar um crime, é isso? A gente tem que partir primeiro da investigação. O direito penal ele lida com fato, né? Então a gente não é que vai investigar alguém específico, a gente precisa ter um indício de um fato. Está ocorrendo qual fato? É um crime de tráfico? O crime de tráfico, ele por vezes é um crime permanente, porque o animal, enquanto ele estiver naquela situação, é possível que a polícia militar, por exemplo, vá no domicílio para constatar a existência de animal. Então ele permite, geralmente ele é feito através de flagrantes. Mas, quando isso não ocorre, quando há algum indício de que alguém está praticando crime de tráfico, inicia-se aí uma investigação a partir desses elementos iniciais, uma denúncia anônima, qualquer informação que for, ou até mesmo de ofício, obviamente, se o Ministério Público tiver essa informação, e a Polícia Civil em regra, porque quem vai investigar esse tipo de crime é, em regra, a Polícia Civil. Só que ela lavra um TCO. O TCO é diferente do inquérito policial. O TCO é para crime de menor potencial ofensivo, ou seja, pena até 2 anos, não lavra inquérito policial, é apenas um termo circunstanciado de ocorrência. No âmbito desse crime, tendo ali o que a gente chama de justa causa, ou seja, tendo ali prova de que há efetivamente um animal em cativeiro irregular ou há o crime de tráfico, e tendo indícios de quem é esse autor, a investigação não avança, porque como o investigado tem direito, por vezes, a benefícios, né, de pagar um valor, não se investiga totalmente, não vai a fundo para investigar o crime. E aí já chama ele na justiça, no juizado especial, e fala, olha, já fala que você está sendo investigado, a gente descobriu que você tem um animal, né, enfim, pode ter um mandado de busca ali, mas essa investigação ela é natimorta, ela começa e ela já termina com um benefício. Então, a gente não é diferente de um inquérito policial. Quando a gente lida com um crime cuja pena é maior, a pena máxima é maior que 2 anos, instaura-se um inquérito policial. E aí a autoridade policial vai ouvir testemunhas. Se for preso em flagrante, ele, por vezes, pode efetivamente ter uma prisão preventiva ou pode receber uma medida cautelar diversa, ou seja, ter que comparecer mensalmente em juízo. E aí, com essa investigação, a Polícia Militar, a Polícia Civil, vai ali ouvir todos os envolvidos a partir daquele relatório da ocorrência, do boletim de ocorrência, e vai mais a fundo. E aí, nesse momento, é que ela vai encontrar esses outros crimes. Quando a gente fala de um TCO, você não tem nem abertura para procurar esses outros crimes de falsidade. Entendi. Então, só com o mandado de busca já acaba logo ali com um benefício. Nossa, muito, muito complexo. Tá vendo? Essa parte a gente nem imagina. A gente gera muitas dúvidas e a gente não sabe entender mesmo, porque são pormenores super complexos que não permitem com que as coisas prossigam e realmente deem um final feliz que a gente queria, que é a pessoa presa lá, né? Sem poder cometer o crime de novo. Recentemente, o Ministério Público fez uma grande ação, né? Uma operação grande, que é a Operação Marcou. Você conta pra gente um pouquinho melhor sobre isso? Então, Fernanda, essa operação... Foi essa semana ou semana passada? Semana passada. Foi. Essa operação ela é fruto de uma parceria, uma iniciativa da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna, então através da coordenadora doutora Luciana, criou um grupo específico para apurar esse tipo de crime, é um grupo interinstitucional, com a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, da CEMAD, né, e todos os órgãos envolvidos. IBAMA.
Exatamente. E aí esse grupo começou a fazer trabalhos de capacitação, de investigação mais a fundo desses tipos de crime, porque, como eu disse, como a pena é muito pequena, por vezes não permite uma investigação mais acurada. Aí, então, foi a primeira. Esse grupo foi criado em 2018, mas foi formalizado no ano passado. E essa operação foi a primeira grande operação que foi realizada. Foi uma operação que contou com mandados de busca e apreensão, então a gente teve ali um grande material e vários animais, e também vai contar agora com uma investigação que vai poder avançar, eventualmente até para prisões, por conta dos crimes conexos. Então, porque lá foram apurados os crimes de lavagem de dinheiro, então ainda é cedo para falar, mas a partir desses elementos que forem colhidos, a gente pode vislumbrar uma efetiva punição por conta dos outros crimes, não do crime de tráfico. Ou seja, o objetivo principal era o tráfico de animais silvestres, mas ao chegar lá, vocês já conseguiram colher provas, né? Assim, encontrar outras situações de irregularidade e através de ter encontrado isso e não de ter já falado, vamos investigar mais, é porque encontraram isso que vocês vão conseguir dar uma continuidade, um prosseguimento a esse caso. Exatamente. E ele é fruto de um esforço em conjunto das instituições. Então, essa troca de informações entre os órgãos, que muitas vezes não ocorre, ela é importante para identificar esses braços dessas organizações e, então, empreender esforços, através de táticas, tentar contornar essa deficiência mesmo da legislação penal. Mas essa ação repressiva, obviamente, foi a primeira, a gente espera que tenha muitos outros, mas a gente sabe que a gente precisa ainda contar com o apoio da população para pressionar o Congresso Nacional para a gente ter uma pena maior. Senão a gente vai continuar tendo que contornar essa deficiência buscando ali esses outros crimes conexos. O Aitá está buscando, junto com outras instituições, fazer uma ação mais efetiva para que a gente pressione essas mudanças de lei. Então, a gente ainda está aguardando, porque a gente vai fazer isso em parceria com outras instituições, trabalhar sozinho não é efetivo nesses casos, né? Mas a ideia é essa, é fazer incentivo. E por isso a gente tem feito essa ação toda. A gente tem feito essa semana inteira falando só sobre o tráfico de animais silvestres, esse mês com live sobre o tráfico de animais silvestres, para as pessoas começarem a entender um pouquinho, porque como a gente está conversando aqui, o pessoal de casa tá vendo, é bem complexo, são várias questões que precisam ser entendidas. E imagina só, a gente trabalha com tráfico constantemente, tem diversas dúvidas, bate em questões que a gente não consegue responder, dúvidas que nos surgem, né? Mas por que não faz isso de uma vez? Mas por que é desse jeito? Mas por que não fala tal coisa? Imagina para as pessoas em casa. Então, é muito complexo. A gente está nessa tentativa de ir passo a passo, explicando, tentando mostrar todas essas vertentes do tráfico de animais silvestres, né? E uma coisa que você falou muito importante é a educação ambiental. A gente precisa educar as pessoas. E o Ministério Público tem feito um trabalho desse tipo, né? Exatamente. Fernanda, a gente precisa entender o seguinte, é claro que o direito penal é muito importante, é ele que efetivamente vai fazer com que essas pessoas pensem duas vezes antes de enveredar por essa prática ilícita, só que a gente precisa entender o seguinte, enquanto essa prática for lucrativa, vai ter gente disposta a assumir o risco até de uma prisão preventiva, a exemplo do próprio tráfico de drogas. Então, se a gente não mudar essa demanda do consumidor final, se a gente não trabalhar com educação, se a gente não trabalhar nas escolas, com as novas gerações, porque a gente está tendo uma mudança, hoje a nossa geração está passando por uma mudança de conscientização muito forte, né? Então, a gente já ouve há muito tempo falar de biodiversidade, de proteção do meio ambiente, mas a gente está num momento crítico, né? O nosso país está sofrendo com todo tipo de ataques ao meio ambiente, então a gente está chegando no momento de perder de forma definitiva a nossa riqueza de biodiversidade, mas ao mesmo tempo a gente está num momento em que se fala muito em ciência animal, em que se fala muito em dignidade dos animais, e quando a gente pensa em dignidade dos animais silvestres, eles têm o direito de viver na natureza, nós precisamos dar proteção para esses habitats contra essas pessoas. E como que a gente faz isso de uma forma mais efetiva? Através de educação. O Ministério Público acabou de lançar, através da Coordenadoria de Defesa da Fauna, uma cartilha, outra cartilha de educação ambiental nas escolas. Então, é preciso que se trabalhe com essa ideia. Existem vários paradigmas que estão sendo rompidos, né? Até a própria concepção de zoológico, hoje, é uma concepção ultrapassada, né? O aprisionamento de animais para entretenimento humano, isso já não
de ser. Contribui para que essas pessoas tenham esse interesse de domesticação de animais, né? E esses animais muitas vezes adquirem hábitos, a gente vê as aves adquirem hábitos humanizados, né? Uma visão distorcida desses animais que têm que viver na natureza. Então, Fernanda, a gente tem que investir em educação. O Ministério Público tem trabalhado nesse sentido, mas nós precisamos de política pública, né? Isso é um dever do Estado, o dever de proteção da fauna, o dever de proteção da biodiversidade é um dever do poder público. Então, nós precisamos de leis que prevejam a educação ambiental, a educação para o bem-estar animal. Nós precisamos trabalhar com as crianças. As ONGs têm uma função muito importante nesse sentido, porque só assim a gente vai mudar o paradigma. E só assim a gente vai entender que aquela pessoa que tem um papagaio sem anilha, aquela pessoa que tem um único animal, ela que financia o sistema. E esse crime é um crime que a gente trabalha de dano cumulativo. Só para você ter uma ideia, aqui em Uberaba eu fiz uma pesquisa, o crime de tráfico de animal, e como eu falo tráfico, está abrangendo aí o cativeiro irregular, é o crime mais praticado, o crime ambiental mais recorrente na comarca. 20% de todos os crimes ambientais aqui, eu fiz uma pesquisa dos anos de 2017, 2018, 2019, 20% é referente ao artigo 29, que trata da questão do tráfico e do cativeiro irregular. Então, a gente está vendo que isso é um costume muito arraigado, né? Não adianta, nós precisamos trabalhar, então, com educação animal e insistir nessa via para que a gente mude isso, mude a conscientização pública. Uma notícia legal para você, que o AI tá vendo essa importância da educação ambiental, a gente sempre bateu nessa tecla, né? Mas assim, a gente fica esperando o recurso para começar a tomar iniciativas, e ano passado a gente decidiu que não dava mais para esperar, que a gente tinha que começar a agir de todo modo por nossas pernas mesmo, e começamos com uma ação em Belo Horizonte, a princípio, de educação ambiental contra o tráfico de animais silvestres, nas escolas e nas ONGs que assistem crianças carentes também. Então, a gente formou dentro do Aitá um grupo, a gente tem uma equipe só voltada para a educação ambiental, onde a gente visita as escolas, as ONGs e realiza atividades. A gente criou uma série de jogos, todos voltados para os animais silvestres, explicando a diferença entre silvestre e doméstico, mostrando por que a gente não deve ter esses animais em casa, os silvestres em casa, por que a gente não pode comprar um papagaio sem ser legalizado, né? Claro que, assim, o ideal é não comprar nenhum, mas a gente explica tudo, mostra tudo, e tem sido bem legal. Esse ano a gente não conseguiu fazer nenhuma atividade, porque a gente trocou o ano, trocou a equipe. Quando a gente montou a nova equipe, se estruturou para começar a fazer as ações semanalmente, e as escolas e as ONGs semanalmente, a pandemia veio e a gente teve que interromper nossas ações. Então agora não tem nem escola funcionando. A gente fez algumas ações online com crianças que deram certo e estamos esperando para voltar com esse trabalho que a gente julga assim, de suma importância e a única solução. Porque vocês mesmos devem ter essa sensação de enxugando gelo várias vezes, né? Quando vocês veem as coisas não andando, a gente trabalha dentro do CETAS e vê chegando cada vez mais bicho, parece que acaba de chegar uma leva de papagaio, passa um mês, chega outra leva de outra espécie e tal, é bem complicado, né? E, Fernanda, a gente tem que, essa ideia de investir em educação ambiental, e parabenizar a UAITA por essas iniciativas que são muito importantes, cumprem com uma missão social relevantíssima. Hoje a gente tem aí o desenvolvimento da tecnologia a nosso favor. Eu vi um projeto que eu achei muito legal, acho que é da World Animal Protection, que trabalha com realidade virtual. Então, nas ruas a pessoa entra dentro de um caixote ali e coloca aquele equipamento e visualiza o que o animal sente. Quando o animal é retirado da natureza, todo esse processo de sofrimento, porque ele passa até ele chegar ao consumidor final, e isso eu achei muito interessante, porque é um choque de realidade, é um choque de sensibilidade. As pessoas que veem isso, elas acabam incorporando, porque muitas vezes esses consumidores finais, quando eles têm um papagaio em casa, eles não têm essa consciência. Eles dizem assim, ele está bem alimentado, eu dou carinho. E eles não veem que o animal está ali totalmente humanizado, totalmente desvinculado daquela natureza que ele deveria ter. Então, quando a gente trabalha com essa ideia de mostrar isso para as pessoas, o quão mal elas fazem para o animal, e quão mal isso é feito para o meio ambiente, que sofre pela falta do animal, pelo desequilíbrio ecológico,
a gente cria ali um mecanismo de sensibilização. Então, acho que a gente tem que investir muito nessa tecnologia, investir em realidade virtual para as pessoas verem como que os animais vivem na natureza, qual que são o nível de autoconsciência. A gente tem aves hoje que foi feito um trabalho em Cambridge, através que resultou até naquela famosa declaração de Cambridge sobre a consciência animal, e demonstrou que algumas aves, elas são autoconscientes, elas têm aquela capacidade de reconhecimento no espelho. E essa é a capacidade mais latente da autoconsciência. Então, é um nível de inteligência. As aves muitas vezes têm capacidades até de manipulação, de dissimulação. Polvos são super inteligentes, conseguem fazer ações super difíceis. Eles fazem testes super difíceis para conseguir alimento, por exemplo. Pois é, então a gente tem que respeitar esses animais, tem que respeitar o direito deles viverem no seu habitat e parar de querer humanizá-los, parar de querer aprisioná-los, né? O afeto para esses animais não é importante para nós. Eles podem cumprir eventualmente, como os animais domésticos cumprem uma função, mas neste caso os animais têm que viver livres na natureza, né? Essa humanização desses animais vai contra todo o interesse ambiental e a longo prazo a gente vai privar nossas gerações futuras de ter essa alegria de ver os animais livres na natureza, desse contato que a gente pode ter na própria natureza. Com certeza. A gente sempre fala isso com as pessoas. Muita gente vem perguntar pra gente sobre como comprar os animais, né, de forma legal. A gente sempre conversa muito antes de passar qualquer informação. Fala, gente, vocês gostam mesmo? O tanto que é legal você ir pro mato e encontrar um bicho lá, o tanto que é legal você marcar uma expedição para procurar uma espécie. A gente brinca disso, né? Vamos brincar de caça ao tesouro, vamos brincar de não sei o que lá. Desde criança a gente tem essa vontade de achar coisas perdidas, né? Coisas raras. É tão legal quando a gente faz isso com um animal, a gente vê ele na natureza, a gente poder ter essa oportunidade. E, né, igual você falou, uma ave numa gaiola. Qual que é a graça de ter uma ave numa gaiola? As pessoas... E é muito legal as ações quando a gente faz com as crianças, porque no meio da ação elas já começam. Tia... Porque eu tenho papagaio, mas eu não quero ter mais. O que eu faço? Eu entendi. E os pais ligam às vezes. A gente faz um trabalho de entregar uma cartilha mostrando o processo de reabilitação dos animais. E depois, quando eles são soltos, a gente tenta mostrar pelo Instagram do Setas, principalmente, Setas MG, esse processo de soltura dos animais. E a gente vê o quanto as pessoas mudam a cabeça vendo que existe essa possibilidade. Porque tem muita gente que bate na tecla, isso é cultural, isso não vai mudar. Quantas coisas culturais a gente já percebeu que não são legais, que precisavam de mudanças e a gente conseguiu mudar? Por que isso a gente vai conseguir? Isso não é nem cultura, porque cultura agrega valor. Isso é costume, é um costume extremamente pernicioso para a natureza. E como eu disse, hoje, nas últimas décadas, né, nós já tivemos uma perda de biodiversidade imensa. Com certeza, essa capacidade de resiliência já está sendo perdida da natureza. Os nossos filhos, os nossos netos, provavelmente não vão ter a possibilidade desse contato com a natureza. Nós temos que pensar nisso. Então, a nível cumulativo, essa prática de animal silvestre em cativeiro, ela é uma prática que vai causar uma irreversibilidade de uma das maiores riquezas que nós temos no Brasil. Com certeza. É isso aí, gente. O pessoal está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, inclusive para nós do Aitá, vermos e revermos 20 mil vezes, para entender realmente essa situação que é tão complexa. Eu queria mais uma vez te agradecer muito, muito por estar aqui com a gente, por encerrar esse ciclo desse mês e por encerrar uma série que está acontecendo desde o começo da pandemia, que é o Aitá Convida. Então a gente está fechando com chave de ouro, com uma live que, né, fez nossa cabeça fritar aqui para entender essas situações, mas é muito necessário, foi muito necessária essa live. Muito obrigada, doutora Monique, pela disponibilidade, pela atenção, por toda a atenção que você me deu desde o primeiro contato. Imagina, eu que agradeço, Fernanda, e parabéns pelo trabalho da Aitá. Esse trabalho nosso Obrigada. Aqui também, essas lives são muito importantes por esse trabalho de conscientização. E é isso, continue firme, contem com o Ministério Público, agradeço pela oportunidade. A gente já conta, nós já somos parceiros do Ministério Público em algumas ações e vamos continuar em outras. É isso, quero agradecer o público também, a todos que nos acompanharam
aí, e dizer para todos que temos aí que juntos lutar para a gente conseguir uma proteção melhor para a nossa fauna, que é essa riqueza maravilhosa de biodiversidade que a gente tem, que nos orgulha de dizer ainda que somos brasileiros por conta disso. Isso mesmo. Muito obrigada de novo, galera. Muito obrigada a todo mundo. Esse é o nosso último Aí Tá Convida nesse formato semanal. Quem sabe a gente faz uns outros aí esporadicamente. Todos os Aitás Convidas, que eu inventei esse nome, estão salvos no IGTV do Aitá. Esse vai estar salvo lá também. Então, quem não assistiu, a gente conversou com várias instituições super legais, todas que prezam pela conservação da fauna. E tá muito bacana. Assistam. Revejam os que vocês gostaram, vejam os que vocês não viram. E é isso aí. Tchau. Até mais. Doutora Monique, muito obrigada. Obrigada. Tchauzinho, obrigada. gente. Tchau.